É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje pela primeira vez, que eu não tinha tido essa alegria ainda, estou muito feliz de estar aqui. Como a Cida falou, hoje eu venho pela primeira URI, num ciclo que a gente chama Ciclo de Estudos do Evangelho, né? Então, cada mês a gente aborda um tema do Evangelho. E esse mês é um tema muito especial, que é o tema de um grande poder que nós temos em nossas mãos, mas que a gente se esquece que tem, né? Que é o poder da nossa fé. Então, assim, tem uma lição que eu aprendi dentro da casa, dentro de um trabalho mediúnico, vinda de um espírito muito elevado, mentor da casa, e uma vez ele me disse assim: minha filha, você sabe qual é a diferença entre sentimento e virtude? E aquilo não soube responder para ele. Ele me disse assim: sentimento é uma coisa que a gente tem e passa, né? Virtude é quando esse sentimento cria raízes dentro da gente. Quando ele cria raízes dentro da gente, ele nunca mais sai. E ele disse para mim: transforma a tua fé em virtude. E assim você vai ser inabalável. Então, essa é uma lição assim, que eu carrego e que eu acho que hoje é o dia muito propício para a gente começar a falar desse assunto, lembrando disso. O Cristo, em muitas passagens, o Cristo, ele fala da fé, né? Aqui, quando ele cura a mulher que sangrava há muitos anos, né? Ela simplesmente toca nas vestes dele e sai curada. E ele diz para ela: foi a tua fé que te salvou. Então, diversas vezes a gente ouve ele falando essa expressão: foi a tua fé que te salvou. Ele fala muito isso para os doentes de corpo, de alma, né? Então, o que ele quer dizer? Que a nossa confiança é muito poderosa, né, no nosso desenvolvimento. Então, o enfermo, aquele que está doente, ele pode receber o medicamento mais avançado, todo o tratamento, o melhor remédio, mas se ele não trabalhar a favor dele, nada disso vai fazer efeito, né? Falamos agora de medicina. E falando da parte espiritual também, nós podemos receber muita ajuda espiritual, né? Mas se a gente se encontrar fechado a isso, desanimado, desalentado, não acreditando nas coisas, essa corrente passa pela gente e não faz efeito nenhum. Então, é isso que o Cristo quer dizer quando foi a tua fé que te salvou. A gente sabe do poder, né, que o Cristo tem, e a gente sabe também que nós temos muitos verdadeiros amigos perto de nós, né, para nos ajudar, trabalhando com Ele, para nos amparar. A providência divina, ela atua de diversas formas, com os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos familiares, né, e tantos que estão aí para ajudar-nos. Mas nenhum deles, nem o próprio Mestre, com todo o poder que ele tem, vai conseguir operar alguma mudança na nossa vida se nós mesmos não trabalharmos para isso, né? Então, é a mesma coisa se a gente for pensar... Posso pegar esse aqui? Não, ele tem 2 microfones juntos. Tá. Só vou levantar um pouquinho, então. Aí. Quando a gente pensa em fotografia, para a gente imprimir uma foto, a gente precisa ter uma chapa que seja impressionável, né? Para poder imprimir aquela imagem. Para a gente ter uma corrente elétrica para passar a eletricidade, o que a gente precisa? A gente precisa de ter um fio, né? Então, para a gente ter vantagens espirituais, essa ajuda, é imprescindível que a gente apresente essa atenção favorável para receber essa corrente. E da onde que vem essa atenção? Vem da nossa fé. Uma passagem de Paulo: tens fé? Tem em ti mesmo, diante de Deus. Então, no dia a dia, no mecanismo das realizações diárias, das nossas provas, tudo que nós vamos passando, é imprescindível que a gente tenha essa confiança em nós mesmos, né?
diante das obrigações que a gente tem, principalmente diante de Deus, o que a gente tem que cumprir. É imprescindível que a gente tenha confiança em nós mesmos. Então, Deus pode tudo, né, na nossa vida. Ele pode operar milagres na vida da gente. Só que Ele não vai dispensar nunca a nossa cooperação. Se nós não cooperarmos com Ele, nada se faz, né? Porque é a mesma coisa que um pai, mas a gente sabe que Deus é um pai amoroso, né? Um pai amoroso faz o quê? Não monta um quadro de felicidades, né, para os descendentes dele e deixa tudo pronto. Não, um pai amoroso quer que cada um desenvolva as faculdades que tem, né? As faculdades brilhantes que tem, cresça por si, por seus méritos. Então, por que a gente vai ficar indecisos quando aparece algo na nossa vida, né? Que seja uma coisa boa. Se Deus tem a confiança de colocar isso para a gente fazer, é porque a gente é capaz de fazer, né? Então, confiemos nele e fazemos. Então, a confiança nas nossas próprias forças vai tornar a gente capaz de realizar coisas assim que nós mesmos duvidamos. Veja bem, eu até agora estou falando da nossa fé em nós mesmos, né? Não falei ainda da nossa fé em Deus. Estou falando da fé em Deus, que Deus tem em nós, que muitas vezes nós não temos. Através das passagens de Jesus e de tudo que a gente aprende, isso fica muito claro da fé que Deus e o Mestre tinha na gente e da força, do potencial que a gente tem. Aquela famosa passagem lá no Evangelho de Mateus, né? Porque, na verdade, vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Aquele ditado, né, aqui, de que a fé move montanhas, né? Que quer dizer o poder da fé. Mas qual que são essas montanhas? São as montanhas da natureza, os morros? Não, as montanhas que a gente tem que mover são várias, né? Todas as nossas tendências negativas, a má vontade, as dificuldades, as resistências que a gente tem, tá? Outras montanhas importantes que atravancam muito o nosso caminho, o nosso progresso: o egoísmo, o interesse material, o orgulho, as paixões orgulhosas, o fanatismo, né, de todos os âmbitos, o preconceito, a violência. Dá para listar aqui muitas montanhas que a gente precisa mover, né, no nosso caminho. Então, fé, ela é uma palavra grega. Ela tem origem do grego e ela significa o quê? Confiança, crença, credibilidade, né? Então, é um sentimento total de crença em algo ou alguém. Mas, assim, sentimento total, né? Que não dá brecha para nenhuma dúvida. Então, ter fé é ter confiança em Deus. É saber que Ele está sempre velando por nós, sempre nos amparando, né? Através de toda a providência divina, toda a espiritualidade amiga que nos ampara sempre. Então, ter fé é entregar o nosso destino ao Pai, né? Mas entregar o nosso destino a Ele, sabendo que Ele vai nos dar aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento e aquilo que nós somos merecedores, né? Então, muitas vezes nós vamos pedir saúde e Ele vai nos dar doença. Então, se nós temos a verdadeira fé, nós temos que saber que é aquela doença que nós precisamos naquele momento. Que aquela doença pode ser uma oportunidade de nós desenvolvermos muita coisa boa dentro da gente. Então, ter fé é isso. É confiar que mesmo o que vem de ruim e de desafiador é aquilo que Deus sabe que é o melhor para nós. Né? Porque muitas vezes a gente tem fé, mas até o momento que a gente se desgosta com alguma coisa, né? Eu tenho muita fé, mas perdi a um ente querido. A minha fé já se abala, né? Então, essa não é a verdadeira fé que a gente tem que buscar.
Então, é ser resignado, ter fé em Deus é ser resignado, é ter a certeza absoluta de que nada de mal vai acontecer para a gente, a não ser que Ele permita. Né? E se Ele permite, é porque a gente precisa ou porque a gente merece. Então, a fé, ela é também uma poderosa força de atração, porque ela vai atrair para a gente o socorro que a gente precisa, né? Em determinados momentos. E a nossa fé, essa abertura que a gente dá, é que vai atrair esse socorro e permitir que possa ser operada realmente a ajuda em nós, né? Mas só que a gente confunde muito a fé com a crença, né? Por isso que eu destaquei tanto ali. A fé é a crença total em algo, que não permite dúvidas, né? Porque o que é crença? Crença é quando a gente aceita alguns dogmas, alguns credos, né? Lá um conjunto de princípios que é impostos, mas a gente não tem a possibilidade de realmente comprovar isso. Isso é crença. Então, a crença é mais uma opção intelectual que a gente tem. Só que essa crença, por mais forte que ela seja, ela pode ser derrubada a qualquer momento, né? Quando? Quando ela é sempre uma hipótese. Então, quando uma verdade se estabelece, ela quebra uma hipótese. Então, a crença é frágil. Agora, a fé é saber. Fé é um conhecimento aplicável. E é isso que o Espiritismo traz, né, como revolucionário. O Espiritismo, no seu aspecto filosófico e científico, e isso talvez seja o maior mérito dele, ele finca os pés na base da razão, né? Ele finca a nossa fé com bases na razão. Então, antes aquilo que a gente aceitava só como crença, agora a gente já aceita como verdade. O Espiritismo traz isso. Então, ele traz a fé raciocinada. Por quê? Porque os espíritos lá nas obras básicas nos explicam que existe um Deus, que é uma inteligência suprema, que é uma causa primária de todas as coisas, ou seja, tudo vem dele, né? Então, a prova da existência de Deus é essa, que não existe efeito sem causa. Se não existe efeito sem causa, a causa de tudo que nós vemos que não é feito por nós, só pode vir dele, né? De algo acima, superior. Então, essa causa superior, que nós chamamos de Deus, mas que tem vários nomes, né? Jeová, Alá, Brahma, tem vários nomes. Então, é aí que está o mérito do Espiritismo, né? Da fé raciocinada. Então, a fé, ela é a mãe dos mais nobres sentimentos. Tá? Os mais nobres sentimentos e os mais grandes feitos sempre tem por trás alguém com muita fé, né? Porque quando a gente está muito firme e convicto, né, em Deus e na gente mesmo, lembrando sempre do quanto que Ele confia na gente, a gente fica assim, ó, imperturbável diante de qualquer problema ou perigo, né, de tribulações. A gente segue em frente, a gente fica invencível mesmo. Então, só que, para a gente produzir esses resultados, alcançar essas conquistas, né, então a nossa fé tem que estar numa base sólida, né? Onde a gente vá, o nosso pensamento, como nós somos muito inteligentes, quando a gente for examinar as coisas, que nada daquilo vai se contrapor àquilo que a gente acredita, né? Não vai desmentir aquilo que a gente acredita. Então, em vez de dogmas e de mistérios, né, o Espiritismo vem trazer princípios que são decorrentes de observação, de estudo, das leis naturais, né? Por isso, esse é o caráter, então, da fé espírita. E a mudança, né, que ela traz. Tá? A filosofia dos espíritos, então, vem nos oferecer uma fé racional, que por isso mesmo é muito mais robusta, né? Porque vem trazer para nós o conhecimento do mundo invisível, a confiança de que existe uma lei superior de justiça e de progresso. Então, isso imprime à nossa fé um caráter de calma e segurança, né? Muda aquela fé que antes era por ameaça ou por medo, né? Agora ela é fincada em conhecimentos, em esperança.
Por quê? A partir do momento que a gente sabe disso, que a alma é imortal, né? Que apesar que depois de tudo que a gente passa aqui na vida, todas as tribulações, as provas, as expiações que a gente passa, a nossa vida vai continuar, né? Depois dessa tempestade, nós vamos voltar para casa, né? Então, a partir do momento que a gente acredita nisso, o que mais que a gente pode temer? Isso traz um novo caráter para a nossa fé. Então, isso também, o Espiritismo também traz, possibilita que a gente compreenda a causa dos nossos males, né? Que a gente não se ache simplesmente injustiçado, ou condenado, ou sem esperanças, né? Não, a gente sabe que todo sofrimento que a gente passa é legítimo, né? Ou estamos expiando, né? Pagando por algo que já fizemos, para poder quitar essa dívida e seguir adiante, ou estamos passando por provas que nós mesmos escolhemos muitas vezes para poder ter a possibilidade de fazer um avanço maior. Então, a gente sabe, sabendo que esse sofrimento é legítimo, que é muito mais fácil de aceitá-lo, né, com resignação, sem reclamações, né? Não é tão fácil assim quanto a gente fala, né? É o que a gente precisa buscar, né? Se a gente sabe, porque se a gente sabe que a morte não destrói a vida, né? Que a vida continua, que os nossos sentimentos são lindos, nossos amores, a nossa família perdura, as nossas ligações familiares perduram depois da vida, que um dia nós vamos nos libertar de todas essas misérias, né? Então, isso traz uma esperança muito grande. Isso finca a nossa fé realmente em outras bases muito mais sólidas, né? Então, dessas crenças que a gente tem também consolações. Que os céticos, né, quem não acredita numa vida eterna, numa vida além dessa, não tem esse tipo de consolação e visão que a gente tem, né? Mas essa fé, poucos ainda possuem, né? Mesmo a gente tendo todo esse conhecimento, é aquilo que eu falei de início. A nossa fé, nós temos que lutar para transformá-la numa virtude mesmo, né? Tão enraizada dentro da gente que nada mais abale. O próprio Cristo que operou os milagres, né? Ele sempre dizia que a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter a satisfação. Então, ele foi o primeiro a falar muito sobre como é importante a nossa fé. Mas não só ele realizou milagres, né? Os apóstolos também realizaram vários milagres em nome dele, depois que ele partiu. Então, o que eram esses milagres? Depois a gente veio saber, né? Se não, efeitos naturais, né? Só que na época, ninguém conhecia o que era magnetismo, o que era manipular um fluido, né? Não se compreendia. Então, era tido como milagres. Mas o próprio Cristo já dizia, vocês podem operar milagres, né? E ele ensinou isso aos apóstolos deles que continuaram operando essas curas, né? Então, a gente sabe, mas relembrando no Evangelho, eles relembram que a gente tem dentro de nós, quando Deus nos cria, Ele coloca dentro de nós, no nosso íntimo, lá como um germe, como uma sementinha, lá que precisa ser regada para nascer, imensas faculdades, imensos poderes nós temos, né? Tantos que nós nem sabemos, né? Que estão aí. E Ele quer o quê? Que a gente desenvolva, que a gente desabroche, que a gente evolua, né? Igual um pai que vai lá e ensina como é que a gente faz, e Ele quer que a gente vá lá e faça direito, né? Então, que a gente não esqueça que a gente tem essas faculdades dentro de nós. Então, como é que a gente pode desenvolver isso? O Emmanuel nos diz lá no Fonte Viva, centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que antes de tudo importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo.
e nunca desfalecer. Então, esse que é o caminho, né? Para a gente desenvolver o que há de melhor em nós e para a gente buscar crescer e evoluir, que é o que Deus espera de nós e que o Mestre veio nos ensinar a fazer, né? Seguir firmes, principalmente servindo ao próximo em tudo o que a gente pode, né? Que são as nossas pequenas missões no dia a dia. Não são, a gente tem costume de pensar em grandes feitos, né? Mas uma conversa, um abraço, pequenos feitos podem operar assim milagres de dimensões, às vezes numa pessoa que a gente não consegue nem perceber na hora e nem pode imaginar, né? Então que a gente lembre que nós somos grandes e muito fortes em todas as coisas que a gente faz no dia a dia, né? Que Deus confia que a gente é assim e espera isso da gente. Então, tem duas forças assim poderosas, né, para a gente fazer essa mudança na nossa realidade, que nos traz uma força imensa, que é a fé e a prece. A prece, ela é um ato de fé, né? Quando a gente faz a prece, a gente adora a Deus, agradece a Ele, né? E também a gente pede a Ele o que a gente quer. Então, a prece é a nossa ligação com Deus. Então, a prece, ela é o alimento da nossa fé, né? Ela é como quando a gente está em prece, é como se a gente estivesse cuidando da nossa fé, alimentando ela, né? Conversando com Deus. Então, uma depende muito da outra. A nossa fé precisa da prece. E também a nossa prece precisa de fé, né? Tudo que a gente estamos fazendo uma prece é porque nós temos fé em Deus. Então, é impossível separar uma coisa da outra. Então, se a gente realmente deseja ter uma vida que vale a pena, né, fazer coisas boas nessa existência, ter grandes realizações, a gente precisa sim fortalecer nossa fé, porque é só felicidade que nos espera, né? Porque com fé não tem nada de ruim que a gente não consiga vencer. Então, esse poder, mas o poder da fé, ele se manifesta especialmente na ação magnética. O que é a ação magnética? Que a gente, ao longo dos estudos, principalmente do Espiritismo, aprendeu. Que existe o fluido cósmico universal, né? Que é nada mais que o sopro da vida, que vem de Deus e que tudo é criado a partir dele. E nós temos o poder de manipulação desse fluido, nós atuamos sobre ele, nós modificamos a qualidade dele. Tá? Então, a gente tem poder sobre esse fluido. Quando a gente cria imagens, tá? Quando a gente tem pensamentos bons ou ruins, isso cria imagens que ficam marcadas no nosso perispírito. Tá? Então, dependendo da qualidade da imagem, é como se fosse uma foto mesmo. Dependendo da qualidade da imagem, nós estamos ou adoecendo o nosso corpo, né, espiritual, o perispírito, que a gente sabe que influencia muito nas doenças do nosso corpo físico, ou nós estamos alimentando ele, imprimindo lindas fotografias nele. Né? Então, tudo isso é o que opera? É o nosso pensamento. Então, o magnetismo, ele é uma das maiores provas do poder da fé quando é posta em ação, que nada mais é o que o Cristo fazia nas suas curas. Através das suas mãos, ele operava o fluido e promovia curas. E olha que incrível, ele disse que nós somos capazes de fazer isso também. E a gente se coloca tão pequeno, né, às vezes. Então, é por essa fé que a gente consegue produzir esses fenômenos que antigamente se chamavam de milagres. Lá no Evangelho, no capítulo da fé transporta montanhas, o Espírito Protetor fala assim, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que trazem em si, e se quisessem pôr essa força a serviço,
seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das nossas faculdades, aquelas que Deus colocou lá no nosso íntimo quando nos criou. Então, quando a gente já sabe que tem um poder fluídico grande, se a gente junta uma fé ardente a esse poder e dirige tudo isso a fazer o bem, nós podemos fazer feitos enormes. Olha quanto poder nós temos, né? Por isso que Jesus sempre dizia, né, para os apóstolos, se não curastes, foi porque não tivesse fé. Né? Não porque não é possível, porque faltou simplesmente a fé. Então, mas é bom a gente sempre, aqui falando, né, do quanto nós somos capazes, do quanto nós somos poderosos, é bom a gente lembrar que tudo isso, a verdadeira fé, sempre tem que estar aliada à humildade. Né? Então, aquele que tem confiança em Deus e que tem confiança em si, ele sabe também que é um simples instrumento de Deus, né? Criado por Ele e que nada pode sem Ele. Então, que a gente não se esqueça também de manter a humildade, porque aí também os bons espíritos vão estar sempre nos auxiliando. Então, a fé sincera e verdadeira também é sempre calma. Tá? A fé, ela traz paciência para a gente, paciência para que a gente espere, resignação, né? Porque quando a nossa fé está apoiada na inteligência e na compreensão real das coisas, e não é nada imposto por medo, né, de alguém, mas é uma coisa que realmente a gente acredita, ela vai nos trazer calma, né? E quando a gente tem calma na nossa luta diária, nas coisas que a gente precisa enfrentar, a gente tem também confiança. A calma é um sinal de confiança. Né? Enquanto que a violência, pelo contrário, é uma prova de fraqueza e também uma prova de falta de confiança em si mesmo. Né? Então, fé está sempre associada à calma, à paciência e à esperança. A fé, ela é mãe da esperança e da caridade. Então, a esperança e a caridade, elas formam, meio que coroam a fé, né? Elas são inseparáveis. Por quê? Não é a fé que a gente tem que nos traz esperança? É a fé que nos traz esperança. Não é a fé que também nos dá amor? Né? Então, se a gente não tem fé, ele pergunta ainda, esse mesmo Espírito, se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, a fé que alimenta também a esperança e o amor. Então, a fé, como inspiração divina, ela vai despertando em nós instintos nobres, né, e que naturalmente vão nos encaminhando para um caminho do bem. Então, a fé é a base para a nossa regeneração. Não adianta se a gente quer se melhorar, primeira coisa é fortalecer nossa fé, né? Então, essa fé tem que ser forte e durável. Não é assim, abalável por qualquer coisa. Né? Tem que ser aquela virtude enraizada dentro de nós. Então, tendes, pois, fé, com tudo aquilo que ela tem de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade, tá? Crede, esperai, sem desfalecimentos, tá? Porque os milagres são obras da fé, e nós somos, com a ajuda de Deus, se nós deixarmos, né, pela nossa fé, Ele opera milagres na nossa vida. A falta da fé, ela sempre traz aquelas situações de ansiedade, né? E assim, não sei se você todo mundo já passou, né, por isso, mas tem pessoas que em grau mais avançado sentir ansiedade é uma coisa muito ruim, né? É algo que tira a nossa paz, é algo que prejudica o nosso pensamento. Então, a falta de fé, ela gera essa ansiedade. Mas como devemos agir? Fazer o que nos cabe, né? O que nos surge como oportunidade, como tarefa para fazer, entregar a Deus e
ter a certeza de que Ele vai agir como deve ser. O que traz? Isso é o quê? Isso é fé. E o que isso traz? Tranquilidade. Que quando a gente entrega realmente de coração e tem a certeza de que vai ser feito o melhor, isso não tem por que gerar ansiedade, né? Isso só traz tranquilidade. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar hoje aqui é porque a gente fala em fé, às vezes, de uma forma muito vaga, né? Então, que a gente fale em fé e pense na fé como a energia indispensável para nos mover nesse caminho da evolução, de melhora como pessoa e, consequência, melhora da nossa vida, né? Que é o que a gente busca. A fé, trabalhar a nossa fé é imprescindível. Que Deus confia muito na gente, Ele tem muita fé na gente. Que a gente possa ter a mesma fé, né? Principalmente que a gente exercite isso nos nossos momentos difíceis, que todos têm, e nós sabemos que estamos num momento muito difícil da humanidade, passando por vários problemas, né? Então, esse é o momento da gente fortalecer nossa fé. Lembrando sempre do Cristo, do tanto que Ele confia na gente, do tanto que Ele nos ampara. Eu faço sempre um exercício que eu gosto muito, que me dá um resultado muito bom, que é naquele momento que você se sente desamparado, né, com aquela incerteza se as coisas vão dar certo ou não, de mentalizar me mentalizo no colo do Cristo, né? Porque às vezes a gente esquece que Ele está no nosso lado, né? Mentalizar como se a gente estivesse no colo do Cristo é algo que nos traz uma força muito grande. Entregar a Ele, saber que Ele nos ajuda, sempre nos ampara, não esquecer disso, né? E seguir em frente, com calma, sempre esperança e bom ânimo. Desejo a todos muita paz. Agradeço muito pela atenção. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Obrigada.